Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra? Glória a Deus. Onde lemos? Gálatas, capítulo 1. A última vez que nós falamos sobre a necessidade, dos textos que nós lemos, a procura pelo fruto, Os irmãos lembram? Não sei se os irmãos lembram, a última vez que eu falei. Os textos se encontravam em Mateus, as parábolas de Jesus Cristo, acerca da figueira, que o Senhor amaldiçoou. Falei também sobre o dono da vinha que arrendou a alguns homens que, quando chegou o tempo de colher os frutos, não conseguiu colher porque os que tinham arrendado a propriedade não deram os frutos da vinha. E a intenção do texto que falamos foi, na última vez que falamos, foi a necessidade, de nós, como lavoura de Deus, produzirmos bons frutos. E eu falei que a nossa próxima fala seria sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo. Mas antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, que nós encontramos na própria carta do apóstolo Paulo às Gálatas, é interessante nós entendermos um pouquinho da história, do comportamento dessa igreja, por que Paulo escreve e por que Paulo fala sobre os frutos, Fala sobre o fruto do Espírito, já quase terminando a sua carta. Por que ele chega a essa conclusão? Então nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre isso com os irmãos. É claro que hoje não vai dar tempo de nós falarmos sobre o fruto do Espírito. Então vamos começar aqui meditar um pouquinho. Por que Paulo escreve aos Gálatas? O que é que estava acontecendo? Essa carta é uma das cartas mais importantes para a compreensão do Evangelho, digamos assim, do núcleo do Evangelho, Porque esta carta, para os irmãos terem ideia, para entenderem a sua importância, é a carta que defende com mais veemência o núcleo do Evangelho, o que realmente é o Evangelho. Então Paulo faz essa defesa com muita veemência. É através dessa carta também que abre-se os horizontes para compreendermos o que realmente é o Evangelho, Porque na defesa que o apóstolo Paulo faz, ele fala que o que é o Evangelho de Jesus Cristo? É a oportunidade do homem ser salvo pela graça por meio da fé. Então, Paulo defende isso com muita veemência. Mas por que Paulo está defendendo isso? Então, tudo isso aqui está no texto dessa carta que Paulo escreve aos Gálatas. Então, é muito importante esta carta, nós entendermos o porquê dela. Historicamente, para os irmãos terem ideia da importância dessa carta, historicamente, foi que salvou o cristianismo de se tornar mais uma seita judaizante. Foi esta carta aqui, para os irmãos terem ideia. Mais na frente, esta carta também, ela colocou lenha no fogo da reforma protestante nos dias de Martinho Lutero. Então, a importância dessa carta é muito, muito grande para nós dimensionarmos e entendermos o que é o Evangelho hoje, em detrimento, podemos dizer, se você colocar assim, qual era a compreensão do Antigo Testamento com relação ao comportamento do povo de Deus, com relação à lei, e você pegar o Evangelho, colocar de lado e pregar a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas para entender essa dinâmica. É muito importante. Então vamos lá, o apóstolo Paulo, os irmãos sabem que quem fundou, quem evangelizou
as igrejas que estavam na Galácia foi Barnabé e Paulo, na primeira viagem missionária dele. E antes de nós entrarmos, eu gostaria de ler Atos capítulo 13, para nós tentarmos contextualizar e imaginar Paulo chegando nessas regiões, o apóstolo Paulo chegando quando não tinha igreja. Então, nós vamos tentar entender um pouquinho o contexto do zero. Não tinha igreja, o apóstolo Paulo chega com Barnabé, evangeliza o povo. Quem era o povo que estava ali? Paulo evangelizando, eles aceitam, uns criticam, uns perseguem, outros apedrejam, a igreja é levantada, Paulo passa lá novamente. Então, vamos ler Atos capítulo 13 para nós entendermos, antes de Paulo escrever essa carta aqui, quando não tem igreja. Atos, eu gostaria até que Rafael colocasse ali, no slide, Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, e eu gostaria que os irmãos respirassem um pouquinho fundo agora. Respire fundo, respire mesmo fundo. É bom isso, respirar fundo, porque às vezes você está tão inquieto, aí você relaxa e entra no texto. Porque, irmãos, quando você vai ler um texto como esse, olha, irmãos, tem nem comparação. Olha, eu já disse aqui, vou dizer de novo, quer assistir uma série boa para a sua vida, vá ler o livro de Atos dos Apóstolos. Vá ler. A melhor série que tem é essa aqui. Quando você lê o texto, parece que você está vivendo aquela situação. Nossa, você fica maravilhado. Atos capítulo 13. Eu gostaria que Rafael me ajudasse aí na leitura. Cadê o microfone, Rafael? Me ajuda aí, por favor. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem com muita calma Atos capítulo 13. Oi. Por favor. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Pausa aí um pouquinho, por favor, Rafael. Olha só, os irmãos já percebem de cara que por onde o apóstolo Paulo passa, existiam sinagogas. Era comum, era de costume. É onde os judeus se juntavam para aprender a palavra. Tinha um orador que ia ensinar, e inclusive tinha também na sinagoga alguns prosélitos. Quem eram os prosélitos? É aqueles que se convertiam ao judaísmo. Eles eram simpatizantes, eles abraçavam a fé e começavam a participar da vivência do costume judaico. Então, poderia ser qualquer um, de qualquer nação, que decidisse se converter ao judaísmo para agora fazer parte desta família. Então, era comum na sinagoga, onde o apóstolo Paulo entra para ensinar a palavra, era comum ter judeus e ter também prosélitos, que eram justamente aqueles que se convertiam ao judaísmo. Tá bom? Então, entendam que era comum, porque o que acontece quando várias comunidades dos judeus se espalham por todo o mundo? É permitido que se construa sinagoga para eles adorarem. Isso aí já vem de muitos e muitos anos. Então, já estava estabelecida essa prática. Então, quando o apóstolo Paulo chegava, tinha gentil, tinha judeu, tinha gente de várias nações que, por algum motivo, poderia ser um motivo social, poderia ser motivo de trabalho, poderia, dependendo da cidade onde ele passava, se fosse uma cidade próspera, aí que tinha mesmo gente de vários lugares, nações diferentes, era bastante comum. Então, a mistura
cultural aonde Paulo está indo é muito grande, tá bom? Mas Paulo entra na sinagoga, que era comum, era costume dos judeus. Por favor, continue. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas retia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Pode continuar. E partindo de Pafos, Paulo e os seus, e os que estavam com ele, chegaram a Perge, da Parfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Ótimo. Mais uma vez, vamos ver que uma das primeiras cidades, né, mencionadas aqui, agora Paulo já chega na região da Galácia, né? Ele já chega, e a primeira é Antioquia da Pisídia. E ele mais uma vez se depara na situação de ir em uma sinagoga para pregar a palavra do Senhor. Tá bom? E vamos continuar ouvindo o que é que acontece dentro dessa sinagoga, por favor. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Olha bem, o dirigente lá da sinagoga, o que estava com a oportunidade, passou a oportunidade para quem? Para Paulo. Tudo que o apóstolo Paulo queria. Tudo que ele queria. E ele não perdeu a oportunidade e foi pregar. Agora, olha a mensagem que o apóstolo Paulo lhe traz. Por favor, Rafael. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem forte, conforme o meu coração, que executara toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Uma pausa, por favor. Olha o que é que diz esse texto 26. E é aqui que eu quero que os irmãos entendam um pouquinho quem é que está ouvindo o apóstolo Paulo. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus. Paulo está falando
do povo de Israel, filhos de Abraão, está justamente falando daqueles que temiam a Deus, mas não eram da descendência de Abraão, mas tinham se convertido ao judaísmo e estavam lá na sinagoga para aprender e para entender a instrução. Então, qual é o público que Paulo está falando? Qual é o público? Era tanto judeus quanto prosélitos ou simpatizantes que estavam lá no meio, ouvindo a mensagem, tá certo? Então, o apóstolo Paulo, ele o que é que ele faz? Ele sintetiza o plano de Deus, ele vai desde Abraão, porque ele começa por Abraão? Porque para os judeus, Abraão era o ícone maior, né? Então, para o judeu, a salvação dependia do simples fato deles serem filhos de Abraão, né, e observarem a lei. Então, isso para ele era o máximo. Então, por isso que o apóstolo Paulo começa agora falando de Abraão. E ele sintetiza e começa falando de Abraão, toda a história das 12 tribos, vai, até chegar aos dias de Jesus. E quem está lá ouvindo a conversa do apóstolo Paulo, a mensagem, a pregação naquela sinagoga? Quem que está ouvindo? Justamente os judeus, que dizem, vocês que são descendentes de Abraão, e vocês que temem a Deus também, vocês que se converteram ao judaísmo, certo? Continue, Rafael, por favor. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que eu ressuscitara dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Observe, obrigado, mas segura um pouquinho. Observe que Paulo está fazendo um fechamento agora, ele começa falando de Abraão, ele fala da lei, quem está ouvindo é tanto judeus quanto não judeus, mas que se converteram ao judaísmo, e estão lá dentro da sinagoga ouviu toda a mensagem do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo faz uma observação: olhe, preste atenção, aquilo que a lei não conseguiu fazer com vocês, Jesus Cristo, o Filho de Deus, está justificando vocês. É isso, perdoando os pecados. É essa a mensagem do apóstolo Paulo. E o povo está lá ouvindo calado o apóstolo Paulo pregando. Certo? Continue, Rafael, por favor. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecerei. Porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos-la contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Olha só, irmão, dá uma pausa aí. Aí, quando o judeu saiu, terminou o culto, aí o gentil chega: rapaz, eu gostei dessa conversa, eu gostei da mensagem, tem como ouvir de novo o próximo sábado? Os irmãos conseguem entender o contexto histórico? Quando a gente olha isso aqui, diz: nossa, meu Deus do céu, isso tudo aconteceu, irmão? Que coisa linda. Ele diz: rapaz, eu gostei dessa mensagem, esse negócio aí de aceitar do evangelho aí, essa coisa é coisa boa aí, de perdoar pecados, gostei também muito, esse negócio aí é muito bom, eu quero ouvir de novo
o próximo sábado. Continue, Rafael, por favor. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé. Olhe bem, muito dos judeus e prosélitos, o quê? Religiosos. Qual é a plateia do apóstolo Paulo, como eu falei para você? Judeus, gentios, prosélitos, estão tudo lá. Estão ouvindo lá a mensagem, tá ok? Continue, Rafael. Os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha, irmão, o culto lotou no outro sábado. O culto lotou, não cabia mais ninguém. A mensagem que o apóstolo Paulo traz naquele momento impactou toda a cidade. E o povo começou a dizer: rapaz, vocês precisam lá ouvir a mensagem lá do Barnabé e do Paulo lá. Vocês precisam ir lá no próximo sábado. Irmão, toda a cidade se reuniu, a igreja lotou. A sinagoga lotou para ouvir o apóstolo Paulo. Que coisa, né, irmãos? Continue, Rafael, por favor. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Olha bem, irmãos, olha bem, pronto, foi formada a igreja. Formou a igreja. Começou a igreja ali na Antioquia da Pisídia, começou. Formada por quem? Qual era a formação dessa igreja? Tinha quem? Judeus, tinha gentios e tinha prosélitos. Estava lá. Agora, imagine uma igreja, oh meu Deus do céu. Que igreja é essa? Uma história. Acabado de aceitar Jesus. Oh, rapaz, gostei. Vou levantar minha mão hoje. Pronto, todo mundo agora é crente. Pronto, aceitou. E agora? Fazer o que com esse povo? E agora para disciplinar? E agora para ensinar esse povo? Uma mistura, irmão. Tem judeu, tem um gentio e tem um prosélito que está no meio. Judeu, aí tem um gentio e tem um prosélito que está no meio. Prosélito é aquele que era gentio e se converteu ao judaísmo e ficou aqui, o prosélito. Ele não é um judeu ali de sangue, mas é um convertido. Mas esse é o povo que aceitou Jesus lá, no dia da mensagem do apóstolo Paulo, que impactou a cidade, no outro sábado lotou e o povo falou: gostei. Tem os judeus lá que ficou meio contradizendo a mensagem do apóstolo Paulo, mas sempre tem. Mas o interessante é que a igreja foi formada. Aceitou? Pronto. Continue, por favor, Rafael. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Olha que coisa linda. O que é que aconteceu? Aí, os judeus que não gostaram da conversa, que não creram na mensagem, foi lá em quem tinha dinheiro, disse: rapaz, vamos começar a bagunçar o negócio, né? Chamou logo quem tinha condição financeira para comprar, começar a comprar um, começar a comprar outro, enrola para cá, puxa para cá, e começou a perseguir o apóstolo Paulo. Tudo bem, a minha parte eu já fiz aqui, a igreja já está constituída, tudo bem, agora eu vou partir para outro. Bateu o pó dos pés e foi embora. E o texto, ele é muito enfático quando ele diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria de quem? Do Espírito Santo. Estavam lá os discípulos, já estavam felizes, alegres, cheios de alegria do Espírito Santo. Todo mundo muito feliz, que maravilha. Sabe aquele primeiro amor, aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa, de que aceita Jesus e fica, às vezes chega na igreja pesado, né?
chega muito pesado, aí aceita Jesus, termina o culto, todo mundo ora por ele, ele vai para casa maneiro, feliz, né? Quando chega em casa, saiu um homem, quando chega outro homem, a família até não entende o que está acontecendo, né? É a graça do Evangelho na vida dessa pessoa. Isso aconteceu com esta igreja que foi formada aqui na Antioquia da Pisídia, certo? Aí ele parte para outra. Capítulo 14, continua a conversa. Ô pastor, mas você está lendo esse versículo todinho. Ô irmão, é melhor, olha, se eu só ler aqui e não falar nada, é melhor do que eu estar falando. Porque a palavra de Deus é melhor do que eu mesmo falando. Aleluia, desse jeito. Verdade. Glória a Deus. Capítulo 14. Às vezes a gente fica na correria, né? Corre para cima, corre para baixo, aí não vai ler, né? Aí vem ler da igreja. Semana eu encontrei com o pastor Rosildo, eu perguntei, pastor, o senhor ainda está lendo a Bíblia num culto matutino? Aí estou, meu filho. Eu já li, parece que o Novo Testamento, se eu não estiver enganado, o Novo Testamento ou foi primeiro, segundo, eu sei que ele leu vários livros. Ele disse, rapaz, eu já li vários livros. Todo dia lendo um capítulo com a igreja, todo mundo de pé. Que coisa linda. Às vezes não está lendo em casa, aí vai vir ler na igreja, né, para entender. E a palavra queimar no coração, dizer, opa, e tem isso tudo na palavra, tem lá, meu, está aqui os segredos, né, as riquezas de Davi, como diz o texto, está aqui as riquezas. Glória a Deus, capítulo 14, vamos lá, por favor, Rafael. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Olha também, aqui já é aonde? Em Icônio. Já não é mais na Antioquia da Pisídia. Ele sai de lá e vai para Icônio. Tanto Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, isso tudo aí era que fazia parte daquela região ali da Galácia, que Paulo destina essa carta para eles. Eu quis ler esse texto para os irmãos entenderem melhor quem é que está recebendo essa carta. Tá bom? Continue, Rafael. Aí o que é que o texto diz, Rafael, para nós? Diz que, mais uma vez, Paulo está onde? Na sinagoga. Na sinagoga. Repete, por favor, o versículo 1, Rafael. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não Olha só bem. de judeus, mas de gregos. Creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Continue, por favor. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Continue. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Parece que em Icônio o negócio já é mais... que os milagres começam a acontecer. Então o povo está ouvindo a palavra e está vendo o milagre acontecendo na vida de Paulo e de Barnabé. Continue, por favor. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Glória a Deus. Continue. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Pausa aí. Eita, que coisa, ó. Paulo entra agora em Listra. O que é que acontece? Ele se depara com uma pessoa doente, um paralítico, e Paulo, na autoridade do Senhor, ele cura aquele homem. Quando ele cura e o povo vê, o povo começa a falar em língua licaônica agora, e começa a dizer: pronto,
Os deuses desceram entre nós. Olha só. Olha, dá para entender. Por aí os irmãos entendem e compreendem qual era a cultura daquele povo. Eles atribuíram 2 nomes de 2 deuses, tanto para Paulo e para Barnabé. Agora imagina só Paulo, que manda aquele paralítico se levantar, e a multidão começa a ver ele agora como deuses. Continua o texto, para nós entendermos melhor. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazias estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Continue. Sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Pausa. Olha a situação, irmãos. Dá para entender uma coisa dessa? Olha, o apóstolo Paulo e Barnabé chegam em Listra. Quando eles chegam lá, tem um homem paralítico e Paulo cura ele. Quando Paulo cura, o que a multidão faz? Os deuses desceram entre nós e se fizeram semelhante aos homens. Vamos agora sacrificar. Aí trouxeram touros, não é sacrificar eles não, iam sacrificar touros, animais, para ofertar a Paulo e a Barnabé. De frente à cidade estava aqui o templo de Júpiter e o sacerdote do templo. Vamos lá, vamos oferecer. São deuses que veio nos visitar. Esses homens não são homens normais. Aí Paulo para. Não faça aí, Paulo começa agora a pregar, explicar que o único Deus verdadeiro é o Deus criador dos céus e da terra, aquele que pode, aquele que tem, aquele que dá o mantimento. Quando ele termina de pregar, o que é que os judeus malvadinhos fazem? Rapaz, isso é tudo fraude, pega pedra. A mesma multidão que colocaram eles lá em cima foi a mesma multidão que queria apedrejar. Esse é o contexto da população, das pessoas que moravam lá. A crença, eles criam em tudo. Agora, imagina uma igreja sendo levantada nessa época de pessoas que acreditam em tudo. Essa era a cultura. Então, evangelizar, pregar, ensinar, ganhar vidas naquela época, a igreja quando se formava, irmãos, era um trabalho muito grande para se instruir no caminho da verdade. E Paulo sofreu isso na pele. Por quê? Porque o que acontece? Qual é a característica desse povo? É um povo que muda de opinião muito rápido. É um povo que lhe coloca lá em cima, mas é um povo que lhe coloca daqui a 10 minutos lá no inferno. É um povo que diz: não, isso aqui são deuses. São deuses, vibra. Não são deuses, então apedreja. Mas eles aceitaram Jesus. Muitos dessa cidade aceitaram Jesus. Foi formada também uma igreja neste local. Continua, por favor, Rafael. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Uma pausa. Aí ele chega até Derbe, ganha muitas vidas também. Aí de Derbe ele volta, Listra, Icônio
Antioquia e sai fazendo a revisão. Missionário, vamos lá, vamos fazer a revisão, vamos ver como é que está o povo, vamos ver que está... E animando o ânimo do povo. Tá ok? Foi esse o contexto do apóstolo Paulo, nos dias que ele fundou a igreja, as igrejas, né, que estavam na Galácia. Agora imagina o trabalho que ele teve, irmãos, para fazer tudo isso. Continua, Rafael, para nós encerrarmos. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor e aos que haviam crido. Olha, uma pausa. Na volta, quando ele passa, ele está estabelecendo presbíteros nas igrejas. Ele instruía os presbíteros e colocava os presbíteros para dirigirem, né? Para ensinarem, para estar lá, tomando conta da igreja. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Orava, consagrava o presbítero a Deus, pronto, agora toma conta. E ele ficava agora se reportando, esses presbíteros ficavam se reportando agora ao apóstolo Paulo, para justamente ajudar na manutenção da fé dos irmãos. Amém? Continua, por favor. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia. Ótimo. Acabou? E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Ótimo. Aí depois dessa volta toda, dessa primeira viagem missionária, de fundar a igreja, de passar revendo o ânimo dos irmãos, eles voltam para Antioquia. Não é a primeira Antioquia da Pisídia, é a Antioquia de onde eles saíram, de onde a igreja enviou eles. Beleza? Ó, Deus fez coisas maravilhosas, a glória de Deus tomou conta, era a vida sendo salva, era gente sendo liberta. Estou vendo o apóstolo Paulo passando um relatório, era gente sendo curada, era gente aceitando Jesus. Enfim, as igrejas estão caminhando. Aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo deixa a igreja dessa forma, aí onde é que ele percebe que mais na frente surge um problema muito sério nessas igrejas. Quem foi que aceitou Jesus nessa igreja? Gentios, prosélitos e judeus. Vamos lá. Gentios. Mais uma vez. Gentios. Prosélitos. Mais uma vez. Gentios. Para ficar mais fixo. Gentios, prosélitos e judeus. Pronto. Esse era a cultura, né, que estava envolvendo esta igreja. Era esse povo. Lembrando que o núcleo, embora que fosse em menor parte, era de judeus. Era de judeus. Aí começou um grande problema na igreja. É que os judeus começaram a entender o seguinte. Os judeus começaram a entender que para alguém aceitar Jesus, primeiro eles tinham que circuncidar. E além de circuncidar, tinha que observar a lei. Então, eles começaram a querer tornar o evangelho, o cristianismo, um cristianismo legalista. Eles começaram a dizer, não, quer aceitar Jesus? Quero. Primeiro você vai ter que ser judeu. Primeiro você vai se tornar um prosélito, porque Jesus, ele veio do nosso povo, ele veio do nosso meio, então primeiro você se converte ao judaísmo. Aí depois você observa a lei, e depois você se torna um cristão e dá tudo certo. E isso gerou um problema muito grande na igreja. Aí Paulo se vê na necessidade de escrever esta carta aos Gálatas. E os irmãos dizem amém? Não dá para continuar mais, irmãos. Mas os irmãos percebem. Eu falei isso tudo para os irmãos entenderem por que Paulo escreve essa carta. Dos irmãos aqui, vocês já imaginaram que era assim? Quem já imaginou?
Os irmãos, quando a carta, Paulo escreveu a carta às igrejas da Galácia, tudo bem, mas por quê? Aí eu pergunto agora, quem ficou sabendo, a partir de hoje, o porquê Paulo escreveu? Quem ficou sabendo? Quem entendeu? Quem entendeu? Amém. Por quê? Para a gente começar a entrar mais fundo nesta carta, né? Porque Paulo diz assim, olha, dos judeus, eu era um dos melhores. Por que ele diz isso? Será que ele está se orgulhando? Não. Quando Paulo diz assim, o meu apostolado não foi dado por homem. Por que Paulo está dizendo isso? Então, para responder essas perguntas, nós precisamos primeiro entender isso. Os irmãos dizem amém?